No dia 10 de junho de 2012, em Honiara, capital das Ilhas Salomão, ocorreu um jogo que a maior parte do mundo do futebol ignorou. A final da Copa das Nações da UFC entre Tahiti e Nova Caledônia foi acompanhada por 10 mil pessoas no Lawson Tama Stadium. Logo aos 10 minutos de jogo, Lorenzo Terral recebe a bola perto da linha de fundo do lado direito do ataque tahitiano, gira em cima do marcador e cruza na grande área da seleção da Nova Caledônia. Jonathan Terral, irmão de Lorenzo, desvia a bola, que sobra para Steve Changwei, perto da marca do pênalti. Livre de marcação, chutar no canto inferior direito do goleiro Roque Nkiene. Esse foi o único gol na vitória da seleção do Tahiti. Em um mundo acostumado a assistir à Liga dos Campeões, campeonatos europeus, ou até para nós brasileiros com Brasileirão, é interessante lembrar que o futebol é jogado por todo mundo, da Groenlândia ao Tahiti. Ver os jogadores semiprofissionais do Auckland City jogarem um Mundial de Clubes me lembrou do Tahiti e da sua participação na Copa das Confederações de 2013 no Brasil. E como, mesmo sofrendo derrotas impressionantes, eles aproveitaram cada segundo da experiência que tiveram. Nesse vídeo, eu vou contar um pouco de como o Tahiti protagonizou esse evento que marcou tão positivamente a história do futebol. Tahiti não é o nome oficial do país. Isso porque eles ainda são parte da França. O nome técnico é Polinésia Francesa, sendo a ilha de Tahiti a maior e mais populosa do país. Atualmente, com pouco mais de 300 mil habitantes, o Tahiti foi colonizado primeiramente pelos britânicos e depois pelos franceses, que após ganharem uma guerra contra os povos das ilhas colonizadas, mantiveram o futuro país como colônia. Com o final da Segunda Guerra Mundial, movimentos anticoloniais se espalharam pela África, Ásia e Oceania, sendo que o Tahiti não foi exceção. Mesmo não conseguindo a independência, em 1946 foi concedido ao país o status de território além-mar da França. Esse status também elevou os tahitianos à condição de cidadãos franceses plenos, com direito a passaporte francês, algo que a população clamava há muito tempo. Apesar disso, somente em 1957 foi criado o Congresso Nacional do Tahiti, que também elevou a mais autonomia em relação à França. Para quem não sabe, a França é uma das poucas nações que possui armas nucleares. E para desenvolver essas armas nucleares, é preciso testá-las. Os franceses seguiram o exemplo dos americanos, que testaram armas atômicas nos atóis isolados das Ilhas Marshall e usaram atóis isolados do Tahiti para testar as suas. Em um desses testes, em 14 de julho de 74, a nuvem atômica que resultou da explosão tomou um rumo diferente do esperado, devido a erro de cálculo dos franceses. E, 42 horas após o teste, cobriu as principais ilhas do Tahiti, inclusive sua capital Papeete. Mais de 110 mil pessoas foram expostas a 500 vezes mais radiação do que é aceitável. Devido a isso, os números de câncer no país cresceram muito. Esse foi apenas um dos mais de 190 testes realizados na região. Em 2004, após anos marcados por demandas tahitianas, o país recebeu a designação de País Além-Mar da França, tendo o nível máximo de autonomia possível sem ser independente. Agora a influência francesa é sentida apenas na educação, segurança e em subsídios fornecidos ao governo do Tahiti. Eu sei que esse vídeo é supostamente sobre o futebol no Tahiti. Então, tendo dado um pouco da base histórica do país, vamos para a história do futebol no Tahiti. Sendo o esporte mais popular no país, seguido pelo Va'a, um estilo de canoagem, não se tem muita ideia de quando o esporte chegou nas ilhas da Polinésia Francesa. Mas provavelmente foram os franceses que levaram o esporte e o popularizaram pela colônia. A organização do futebol na ilha, mesmo que não como esporte profissional, começou em 1938, com a criação da Federação de Futebol Tahitiana. A federação, assim como no Brasil, é responsável tanto pela organização dos campeonatos nacionais, quanto pela seleção nacional. A primeira divisão, conhecida como Division Fédérale, é disputada desde 1948, 22 antes da primeira competição realmente nacional no Brasil. Mas a Copa do Tahiti, ou Coupe de Polynésie, foi disputada pela primeira vez em 1938, sofrendo um hiato até 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Em relação à seleção nacional, os primeiros jogos oficiais foram realizados em 1952, em um intervalo de 9 dias, entre 21 e 30 de setembro, sendo os 3 jogos contra a Nova Zelândia, no Tahiti. O primeiro terminou em empate por 2-2, o segundo em vitória da seleção visitante por 5-3, em 28 de setembro. O terceiro jogo, disputado 2 dias após o segundo, terminou em 2-0. Porém, esse último jogo não é considerado uma partida oficial.
Demorou até 1963 para o Tahiti fazer sua primeira aparição oficial em um torneio internacional, que foi durante os Jogos do Pacífico Sul, atualmente Jogos do Pacífico, uma competição de esportes olímpicos disputada regionalmente entre os países da Oceania, sem a inclusão de Austrália e Nova Zelândia, devido, principalmente, à grande disparidade de recursos dos dois países mais ricos da região. A edição de 1963 foi a primeira dos Jogos, e o Tahiti, apesar de ter disputado apenas amistosos até então, conseguiu o belo feito de ficar com a medalha de bronze, após perder nas semifinais por 2-1 na prorrogação para a Nova Caledônia e ganhar de 18-0 das Ilhas Salomão na disputa pelo terceiro lugar. A Nova Caledônia levou o ouro após uma vitória de 8-1 sobre Fiji. Na segunda edição dos Jogos, o Tahiti conseguiu sair vitorioso, tendo uma revanche contra os campeões da última edição em uma vitória de 2-0 na final. Coincidentemente, o pódio da primeira edição contém as 3 seleções que mais ganharam a competição: Nova Caledônia com 8 ouros, Tahiti com 5, Fiji com 2. Apesar de ser o segundo maior campeão, a seleção do Tahiti não ganha desde 1995 e não chega à final desde 2015, quando perdeu novamente para a Nova Caledônia. A falta de jogos oficiais da seleção é algo que acontece até hoje para as seleções da Oceania. Devido ao seu isolamento geográfico e falta de recursos financeiros, as seleções não costumam disputar mais de 5 jogos amistosos fora de anos de competições. Entre a primeira edição dos Jogos do Pacífico e a primeira edição da Copa da Oceania, em 1973, a seleção do Tahiti disputou um máximo de 2 jogos em anos sem competição. Falando em Copa da Oceania, precisa entrar numa tangente e falar sobre a OFC, a Confederação de Futebol da Oceania. Criada em 1966, ela foi pensada por oficiais de Austrália e Nova Zelândia após as federações de futebol dos países terem sido rejeitadas de entrar na AFC, a Confederação Asiática de Futebol. Além desses 2 países, a OFC tem também como membros fundadores Fiji e Papua Nova Guiné, além da Nova Caledônia como membro convidado, devido à falta de independência esportiva do país frente à França. Sim, mais uma colônia francesa. A primeira competição oficial da nova confederação foi a Copa da Oceania de 1973, que ocorreu na Nova Zelândia durante o mês de fevereiro, com a participação do país sede, Tahiti, Nova Caledônia, Fiji e Nova Hébrides, que é o atual país de Vanuatu. Depois de uma fase de grupos, Nova Zelândia e Tahiti disputaram a final, vencida pela seleção anfitriã por 2-0. A segunda edição da competição ocorreu em 1980, com o Tahiti novamente chegando em segundo lugar, mas perdendo a final para a Austrália por 4-2. Esse foi o último torneio antes de um hiato de 16 anos. É nesse momento que preciso deixar claro: apesar de as federações de futebol da Austrália e da Nova Zelândia serem afiliadas à FIFA desde 1956 e 1948, respectivamente, os outros países da Oceania só foram ser afiliados à FIFA após o final da década de 80, com a única exceção sendo a Papua Nova Guiné, que é afiliada desde 1962. Por não ser afiliada à FIFA, a UFC não tinha acesso à Copa do Mundo. Por isso, a Austrália e Nova Zelândia competiam por uma vaga pela AFC. E foi por lá que ambas as seleções conseguiram uma aparição cada no torneio maior da FIFA. A Austrália em 74 e Nova Zelândia em 82. A primeira qualificatória para a Copa do Mundo, que ocorreu com a Oceania separada da AFC, foi para a Copa de 86, mas contou apenas com a Austrália e Nova Zelândia como representantes da região, já que nem a OFC, nem a maioria dos países da Oceania eram afiliados à FIFA. Essa qualificatória foi disputada por apenas 4 países, sendo os outros 2 Israel e Taiwan, por motivos políticos. A Austrália passou, mas a qualificatória oferecia apenas uma vaga para os playoffs internacionais, na qual a Austrália perdeu para a Escócia. Em 90, teve a adição da primeira seleção diferente da Oceania, Fiji, além de contar com as outras 4 seleções. Dessa vez foi Israel quem foi para os playoffs, mas perdeu para a Colômbia. As qualificatórias para a Copa de 94 representaram a primeira vez que o Tahiti pôde participar, assim como Vanuatu e Ilhas Salomão, devido às suas afiliações à FIFA e à OFC. Taiwan, que era filiada da OFC desde os anos 70, conseguiu se filiar à AFC e não participou das qualificatórias, e Israel conseguiu se afiliar à UEFA, também não participando mais. No final, a Austrália mais uma vez ganhou com facilidade o processo, mas perdeu nos playoffs, novamente, para a Argentina, mesmo tendo ganhado a primeira fase da seleção do Canadá. 1996 marcou uma mudança na OFC. Esse foi o ano do 50º Congresso da FIFA,
em que foi definido o seu status como confederação oficial. Com isso, a OFC teve garantida uma vaga para os playoffs internacionais. O número de seleções que eram afiliadas à FIFA também tinha crescido, com Samoa, Tahiti, Vanuatu, Tonga e Ilhas Cook se afiliando formalmente entre 1986 e 1944. Com esse processo de afiliação à FIFA completo, as qualificatórias para a Copa de 98 ocorreram com todos os times afiliados à OFC, mas com uma qualificação pouco surpreendente da Austrália, que caiu para o Irã nos playoffs. A participação da seleção australiana nas qualificatórias da UFC representava uma grande contradição. Eles eram muito bons contra os times da região, ganhando de placares como 16-0 das Ilhas Salomão e 5-0 do Tahiti, mas continuamente perdendo nos playoffs para times melhores. Mesmo tendo ajudado a fundar a OFC, deixado a confederação nos anos 70 e voltado nos anos 80, a Austrália ainda queria mudança para a AFC, para poder competir num nível mais similar ao seu. Com a oficialização da OFC junto à FIFA, a Copa da Oceania foi revivida, mas com o novo nome de Copa das Nações da Oceania, e realizada a cada 2 anos. Como era de se esperar, a Austrália e Nova Zelândia dominaram a competição entre 1996 e 2004, ganhando 3 e 2 edições respectivamente, sendo que apenas em 96 e 2004 elas não protagonizaram a final, tendo sido nosso Tahiti em 96 e as Ilhas Salomão em 2004, que substituíram a Nova Zelândia. O domínio australiano e neozelandês foi bem explícito nessa época, mas estava com os dias contados. Em 2005, a Austrália tentou mais uma vez se juntar à AFC, e finalmente conseguiu, depois de 40 anos de tentativas. A OFC apoiou a mudança de sua seleção mais forte, que iria acontecer em 1º de janeiro de 2006. Apesar disso, a Austrália conseguiu a segunda qualificação para a Copa após mais de 30 anos da primeira, com uma vitória nos pênaltis em cima do Uruguai nos playoffs. Isso significou que, apesar de ser parte da AFC desde janeiro, em junho a Austrália jogou a Copa representando a OFC. Essa foi a primeira qualificação de uma seleção da OFC para a Copa do Mundo. A mudança da Austrália para a AFC significou que a Nova Zelândia seria a principal força da região, e a vitória da edição de 2008 da Copa das Nações da UFC confirmou isso. A Austrália também tinha um monopólio no futebol de clubes na Oceania. Em 1988, foi disputada uma partida entre o clube campeão da Liga Australiana e o clube campeão da Liga Neozelandesa, que foi chamada de Oceania Club Championship. O torneio voltaria com um formato novo e envolvendo outros países da UFC em 99, e ocorreria a cada 2 anos. Os clubes australianos atropelaram todos os adversários e ganharam os 4 torneios realizados entre 99 e 2005. A partir de 2006, o torneio passou a ser anual e os times da Nova Zelândia passaram a dominar com a saída da Austrália, perdendo apenas 2 edições do torneio, uma na temporada 2009-2010 e outra em 2019. Os times do Tahiti mostraram certa força, conseguindo chegar em 4 finais, principalmente em 2022 e 2024, mas o domínio neozelandês sempre se mostrou muito difícil de ser quebrado. Voltando ao Tahiti, os anos entre a mudança da Austrália para a AFC e a vitória na Copa das Nações foram tumultuosos e mostraram que a seleção, por mais que quisesse se tornar a segunda força da região, teria que enfrentar competição fervorosa de Fiji, Nova Caledônia e Ilhas Salomão. Os Jogos do Pacífico de 2007 confirmaram isso. O torneio consistiu em 2 grupos, A e B, e o Tahiti foi sorteado no A, junto com Fiji e Nova Caledônia, enquanto as Ilhas Salomão tiveram um sorteio mais fácil no grupo B, tendo que enfrentar Vanuatu, Samoa, Tonga e Samoa Americana, seleções consideravelmente mais fracas. Com isso, o Tahiti precisava ganhar pelo menos um jogo contra as 2 outras boas seleções do seu grupo e confirmar a sua superioridade contra Ilhas Cook e Tuvalu, as 2 seleções mais fracas. Infelizmente, o Tahiti perdeu a primeira partida contra a Nova Caledônia por 1-0, mesmo com um jogador a mais desde os 40 minutos de jogo, e empatou contra o fraquíssimo Tuvalu, por 1-1 na partida seguinte. Isso foi desastroso, principalmente porque Tuvalu tinha perdido de 16-0 para Fiji e de 1-0 para a Nova Caledônia. Isso significou que o Tahiti precisava de ganhar os outros 2 jogos para ter alguma chance de classificação para as semifinais. Porém, o jogo seguinte foi um passeio de 4-0 de Fiji.
Essa qualificação era importante, não somente pelo torneio em si, mas porque as seleções com medalhas de ouro, prata e bronze se qualificariam para a Copa das Nações do ano seguinte, que teve um formato diferente e apenas 4 participantes. Terminando um torneio com uma vitória magra de 1-0 sobre as Ilhas Cook, mostrou o quanto a seleção do Tahiti estava fraca para aquele torneio e que iria precisar de muitas melhoras para os anos seguintes. Infelizmente, demorou até 2011 para a seleção virar a chave. Em 2008 e 2010, o Tahiti participou das 2 primeiras edições da Coupe l'Outremer, uma competição organizada pela FFF, a Federação Francesa de Futebol, e que englobava todas as seleções dos territórios e países além mar da França. Além do Tahiti e da Nova Caledônia, competiram na edição de 2008 as ilhas de Guadalupe, Martinica, Réunion e Mayotte, além dos nossos vizinhos da Guiana Francesa. O Tahiti perdeu todas as partidas do seu grupo e terminou em último lugar. Em 2010, os mesmos participantes competiram, mas dessa vez o Tahiti conseguiu 2 empates e ficou em terceiro do grupo. Somente em 2011, com os Jogos do Pacífico daquele ano, que a sorte começou a mudar. Foram 2 grupos e o Tahiti ficou no grupo com Fiji, Papua Nova Guiné e Kiribati. Após perder a primeira partida por 3-0 de Fiji, os tahitianos golearam a seleção das Ilhas Cook por 7-0, empataram com a Papua Nova Guiné em 1-1 e ganharam de 17-0 do fraquíssimo time do Kiribati. Com isso, eles se qualificaram para as semifinais, mas apenas pela diferença de 2 gols em cima da Papua Nova Guiné. Na semifinal, infelizmente perderam de 3-1 na prorrogação para a Nova Caledônia, mas conseguiram pelo menos o bronze com uma revanche sobre Fiji, numa vitória de 2-1. Com isso, finalmente chegamos à Copa das Nações de 2012. O torneio, que ocorreu entre 1º e 10 de junho, seria sediado por Fiji, mas no ano anterior, devido a disputas legais, Fiji perdeu a chance de ser sede e as Ilhas Salomão foram escolhidas, com todos os jogos do campeonato sendo jogados no estádio Lawson Tama. 2 grupos foram sorteados, Grupo A, com Tahiti, Nova Caledônia, Vanuatu e Samoa, e no Grupo B, Nova Zelândia, Ilhas Salomão, Fiji e Papua Nova Guiné. Como sempre, os neozelandeses eram os grandes favoritos para ganharem o torneio, que garantia a qualificação para a Copa das Confederações do ano seguinte, sediada no Brasil. O jogo de abertura foi entre Samoa e Tahiti e teve, para dizer o mínimo, um placar elástico, com gols de Lorenzo, Jonathan, Alvin e Teaonui Terral, além de um gol de Sean Hui. O Tahiti abriu o torneio ganhando de 10-1. O placar mostrou que finalmente a seleção do Tahiti tinha virado a chave e eles começaram a mostrar o seu potencial. Pode-se dizer que a família Terral carregou o time, já que 15 dos 20 gols foram dos 4 membros da família. Lorenzo e Alvin são os irmãos gêmeos mais novos de Jonathan e Teaonui é primo dos 3. 2 dias depois, o Tahiti enfrentou a Nova Caledônia. Após o Tahiti sair na frente com um gol de cabeça de Alvin Terral, a Nova Caledônia teve um jogador expulso por impedir um chute com as mãos na grande área. Valar, capitão do time, aumentou de pênalti. Lorenzo Terral marcou o terceiro, ainda no primeiro tempo. O jogo ficou mais encaminhado para os tahitianos após a segunda expulsão da Nova Caledônia, aos 9 do segundo tempo, em um carrinho perigoso. Ou foi isso que o time pensou, porque a Nova Caledônia conseguiu encontrar 2 gols, um aos 31, em que uma bola lançada de longe foi mal rebatida pelo goleiro tahitiano e Baco completou por cobertura, e outro aos 38, quando um cruzamento da intermediária resulta em uma cabeçada defendida pelo goleiro do Tahiti, mas que voltou aos pés do atacante da Nova Caledônia. Felizmente, aos 41 do segundo tempo, Degage, que tinha entrado no Tahiti 10 minutos antes, recebeu na entrada da área, cortou o marcador e chutou no canto direito do goleiro, sem chances para defesa. A Nova Caledônia ainda conseguiu achar mais um gol após um escanteio, mas ficou por isso mesmo. 4-3 placar final. Uma vitória por 4-1 contra Vanuatu fechou a fase de grupos invicta do Tahiti, com a Nova Caledônia em segundo. No grupo B, não aconteceram surpresas, com a Nova Zelândia ficando em primeiro lugar e as Ilhas Salomão, se utilizando da vantagem de jogar em casa, ficando em segundo. Apesar disso, as 2 vitórias neozelandesas foram por apenas um gol de diferença, sendo 1-0 sobre Fiji e 2-1 sobre a Papua Nova Guiné, o que não é muito comum para a melhor seleção da região. Além disso, o último jogo deles no grupo foi um empate em 1-1 contra os anfitriões. Na verdade, todos os jogos do grupo tiveram poucos gols, já que enquanto a média de gols por partida do grupo A foi de 7,4, a média do grupo B foi de 1,5. A primeira partida das semifinais foi Tahiti e Ilhas Salomão. O jogo terminou em um magro 1-0, com um gol marcado aos 15 do primeiro tempo e uma cabeçada de Jonathan Terral, após cobrança de falta na linha de fundo.
mostrando novamente a força do jogo aéreo dos tahitianos. O resto do jogo teve chances de ambos os lados, mas a mira dos times estava fraca e nenhum outro gol aconteceu. 2 horas após a primeira semifinal, ocorreu a segunda. Essa sim foi um choque que ressoou por toda a OFC. O primeiro tempo entre Nova Caledônia e Nova Zelândia foi truncado e com apenas uma chance clara para cada time, sendo um chutaço na trave pela Nova Caledônia e uma cabeçada que passou raspando a trave pelos neozelandeses. Tudo mudou no segundo tempo, quando, aos 15 minutos, após um lançamento da intermediária, Haeko, atacante da Nova Caledônia, desvia a bola e cai e encobre o goleiro para abrir o placar. Depois de levar o gol, a Nova Zelândia foi atrás para tentar encontrar um empate, mas quem realmente encontrou o gol foi a Nova Caledônia aos 47 do segundo tempo. Em um contra-ataque rápido, Gope Fenepege recebeu livre, de frente para o goleiro e teve tempo de dominar, fintar e escolher o canto antes de colocar sua seleção na final da Copa das Nações. Como já contei antes, o Tahiti consegue se sagrar campeão, conseguindo a vaga para a Copa das Confederações. Mas só o fato de ambas as seleções estarem na final sem a Nova Zelândia já significava que teria uma nova seleção como campeã da região. Infelizmente para o Tahiti, os jogos entre a final vitoriosa e a Copa das Confederações foram um retorno aos caminhos anteriores. Em setembro, derrotas para Ilha Salomão e Nova Caledônia abriram a última rodada das qualificatórias para a Copa de 2014 no Brasil. Ainda em setembro, ocorreu a edição de 2012 da Coupe L'Outre-mer, em que o Tahiti ficou em terceiro no grupo, mas empatado com o segundo e primeiro em pontos. Na disputa pelo quinto lugar, eles acabaram perdendo de 2-1 para a Guiana Francesa. Em outubro, foram realizados os 2 jogos contra a Nova Zelândia pelas qualificatórias para a Copa. E, infelizmente, foram 2 derrotas, de 2-0 em casa e 3-0 fora. Os 2 últimos jogos antes da Copa das Confederações foram contra Ilha Salomão e Nova Caledônia, para fechar as qualificatórias para a Copa do Mundo. E o Tahiti conseguiu uma vitória por 2-0 contra o primeiro, mas perdeu por 1-0 contra o segundo. Nesse ponto da história, entra um personagem interessante. Durante a participação do Tahiti na Copa das Confederações, todas as reportagens sobre o time falavam que era um time amador, com exceção de um jogador que era profissional e jogava na Liga Francesa, Marama Vahirua. Nascido na cidade de Pirai, Vahirua começou a carreira no AS Pirai, da primeira divisão tahitiana, mas ainda com 18 anos conseguiu ir para a França e se juntou ao FC Nantes, que jogava na primeira divisão francesa, a Ligue 1. Ele nunca foi convocado para a seleção francesa, mas conseguiu 6 jogos pela seleção. Ele nunca foi convocado para atuar pela seleção francesa, mas conseguiu atuar 6 vezes pela seleção sub-21 do país. Eu, infelizmente, não consegui encontrar um motivo para que Vahirua não representasse o Tahiti internacionalmente, mesmo que possamos arriscar que seria única e exclusivamente para tentar uma carreira na seleção francesa, principalmente quando, em 2000, ele ajudou o FC Nantes a ganhar a Liga Francesa. Mas em 2013, com sua carreira chegando ao fim, já com 30 anos, o técnico do Tahiti, Edi Etaeta, o chamou para fazer parte dos convocados para a Copa das Confederações, e ele prontamente aceitou. Seu contrato com o AS Nancy Lorraine tinha acabado naquela janela de transferências, e ele aproveitou para se mudar de volta para o Tahiti, assinando pelo time da sua cidade natal novamente. Logo após sua chegada ao Brasil, em Belo Horizonte, os jogadores foram muito bem recebidos pelos torcedores brasileiros, além de ficarem encantados com as instalações de treino que utilizariam. Por mais que eles soubessem que não tinham chances de ganhar, eles aproveitaram muito a estadia. O primeiro jogo foi também o único no qual eles marcaram um gol. Em pleno Mineirão pré-7-1, a torcida mineira empurrava os tahitianos para cima da Nigéria. O único gol dos tahitianos na competição foi uma cabeçada de Jonathan Terral após cobrança de escanteio de Vahirua. A torcida no Mineirão vibrou muito com o gol, quase como se soubessem que estavam presenciando um tipo de milagre. O único jogador profissional do time, que foi chamado única e exclusivamente para essa competição, deu uma assistência para um gol mais importante do país até aquele momento. Os 2 outros jogos foram passeios da seleção da Espanha e Uruguai, com placares de 10-0 e 8-0 respectivamente, mas nada disso importava. Ao final do terceiro jogo, os jogadores da seleção tahitiana deram uma volta olímpica na Arena Pernambuco, agradecendo ao carinho e amizade dos brasileiros, sabendo muito bem que pode ter sido a última vez deles, ou de qualquer seleção do tipo, em um torneio internacional da FIFA. Isso porque, em 2017,
a FIFA decidiu por acabar com a Copa das Confederações, pois já tinham a ideia de criar um Mundial de Clubes no estilo da Copa do Mundo. Isso é importante, pois essa competição era a única chance realista de participação em um torneio FIFA por parte das seleções da OFC, que não sejam a Nova Zelândia. As qualificatórias para a Copa do Mundo já eram dominadas pelos neozelandeses, e eles mesmos tinham dificuldade de ganhar de outras seleções nos playoffs intercontinentais. Mesmo agora que eles têm uma vaga certa na Copa do Mundo, já que o aumento do número de seleções para 48 garantiu, pela primeira vez na história, uma vaga direta para a OFC, iremos ver a Nova Caledônia, que perdeu na final das qualificatórias para a Nova Zelândia, jogar contra seleções que não são muito competitivas se compararmos com as melhores da UEFA ou Conmebol, mas que são completamente profissionais e têm muito mais habilidade. A única possibilidade real de um time como o Tahiti ou a Nova Caledônia de participar de uma Copa do Mundo é um tropeço tremendo da Nova Zelândia nas qualificatórias, o que ainda não ocorreu e, para ser sincero, não acho que vai ocorrer. Durante a época da afiliação oficial da UFC à FIFA, existiram críticas de que a UFC e a AFC deveriam se juntar oficialmente. Existem alguns grandes problemas com essa ideia, sendo a maior delas a distância. Pode não parecer, mas a distância entre o Tahiti, que é a nação mais ao leste da região da Oceania, e o Japão, a nação mais ao leste da Ásia, é de quase 10 mil quilômetros. Para se ter uma noção, essa distância é maior que entre Rio e Paris. Isso não seria muito problema se os países da Oceania fossem ricos como os países produtores de petróleo do Oriente Médio, como Catar, Bahrein ou Arábia Saudita. Mas os países da UFC, com exceção da Nova Zelândia, são países pobres que dependem muito de subsídios de nações europeias às quais eles pertencem, como Tahiti, ou do turismo, como Tonga. De qualquer maneira, são nações pobres que não têm como pagar para voos constantes para suas seleções disputarem partidas em outro continente. Isso sem contar o tempo de viagem, que pode chegar facilmente a 20 horas. Por esse motivo, que as qualificatórias da OFC são realizadas, normalmente, como um torneio que dura 2 semanas, para não colocar muito estresse financeiro nas nações. Isso sem considerar também os clubes, pois a Liga dos Campeões da AFC teria que incluir também os times da OFC, além de levar em consideração as viagens intercontinentais. Então seria muito complicado, e se pensar direito, desnecessária a ideia de juntar as duas confederações, por mais que isso possa melhorar o padrão de futebol na UFC. Por hoje é isso, agradeço a todos que chegaram a esse ponto do vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para acompanhar lançamentos futuros. Se não gostaram, fiquem à vontade para comentar e me ajudar a melhorar. Obrigado.